grande tu és para todo sempre. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, eu conhecia a irmã, conhecia a sua mãe, né? Ali no Major Simplício, conheci a irmã, que agora mora na Serra, né? Ela morava na Nova Rússia. Começa não, mãe? Juliette. Mas eu não conhecia o esposo dela, que ela falava, mas eu não conhecia. E aí o Senhor gostaria de conhecer, né, amado? Um povo que a gente irá morar junto no céu, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim, irmãos: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Olha aí, irmão. Quem está pregando isso, amado? Apóstolo Paulo, que não casou. Amém, irmãos? Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher o devido benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis ao outro, senão por consentimento, que eu vou estar falando o que significa isso. Mútuo por algum tempo, para vos aplicares a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Esse texto aqui, amados, até vou bem aqui escrever com caneta para ficar consentimento, né? Quando o casal muitas vezes se afasta, que está dizendo com consentimento um do outro, muitas vezes pode ser para orar, muitas vezes pode ser para consagrar, amém? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, vocês podem até separar um do outro por um tempo, mas seja consentimento, em concordância entre o marido e a mulher. Missionária, isso pode acontecer, isso na vida do casal conjugal, amados, se for cristão, sim, amém? Às vezes o marido, vamos dizer, o pastor, ele precisa entrar numa campanha, precisa entrar numa consagração. Tem pastor que gosta muito de monte, então ele vai para o monte, amado. Tem pessoas que ficam 24 horas, 3 dias no monte. Aqui a gente não vê isso, mas nesses lugares grandes tem sim, amém? Então ele fica lá com o consentimento da esposa, amém? Ele não pode fazer isso se a esposa não concordar. Da mesma forma, tem muita mulher que jejua muito, consagra muito, amado, e quando a gente está no espírito, a gente não tem desejo na carne. Eu não sei se todos já passaram por esse lugar, mas houve um tempo, e meu esposo está aqui de comprovação que eu aceitei Jesus. Eu entrei num lugar de tão tempo de conhecer Jesus, amado, que eu imaginei que se eu não tivesse casado, eu ia virar missionária pregando por aí afora. Mas eu já tinha minha responsabilidade no meu casamento com meu marido. Amém, irmãos? Então tem pessoas que às vezes ela se consagra e ela fica consagrando 1, 2, 3 dias ou até mais. Mas ela precisa ter o consentimento do esposo e mutuamente ele para com ela para consagrar os dois juntos. Se um não concordar, o outro não pode fazer. Amém? Então é isso que o texto está querendo falar. E Paulo vai iniciar a carta dele falando que era bom que todo homem ficasse só. Mas é um princípio de Deus, né, amado? O Senhor fez o homem e fez a mulher, né? E ali ambos, os dois, se tornaram numa só carne. Mas Paulo está falando, era bom que fosse, porque nem
Deus Pai. E Deus não tem nada a ver com as escolhas que as pessoas fazem. Vamos passar para cá, vamos entrar no estudo, amém, amados? Aí foi só uma introdução. Não vai dar tempo, mas eu vou correr aqui um pouquinho. Princípio da monogamia. A monogamia, os irmãos sabem, né? O princípio que foi feito de Deus, amém? Mono é um, gamia significa casamento, casamento. Abraão incorreu neste grave erro. Por que Abraão incorreu nesse grave erro, mas? Por causa da sua mulher. E eu vou explicar. Está com um pouco de época. Por sugestões de sua mulher, Sara, que era estéril, o pai da fé uniu-se a Agar, serva de sua esposa. Era a concubina e acontecendo na família de Abraão. Eu não sei se todos conhecem essa história. Todos conhecem essa história? Não, levanta a mão, quem conhece? A maioria conhece, né? Sara era a esposa de Abraão. Abraão foi chamado da terra do seu parentela do seu pai. Chega num certo lugar, ele chega em Canaã, a missão ali que Deus colocou para ele, tudo. Mas quando chega, depois a Sara não poderia gerar. E ali, a partir de ali, ela começa passando anos e anos e anos, ela quer ter filho. Naquela época, naquele lugar, naquele povo, naquela mentalidade, amado, a mulher que não tinha filho era uma mulher amaldiçoada. Então ela queria ter filho e ela não poderia ter filho, não tinha filho. Então ela pega a sua escrava, naquele tempo tinha os escravos, né? Pega a sua escrava e ela entrega para o seu marido. Mas bem aí, amados, que começa a situação, que começa a confusão dentro de casa. Porque ninguém fala sobre isso. Você fala sobre isso, irmão, nas igrejas? Que ali houve uma discórdia, uma confusão naquela casa? Ninguém vai falar, né? Ninguém fala, Abraão, pai da fé, saiu, atendeu a Deus, teve multidões, contou a estrela, o tamanho da sua descendência. Mas ninguém conta da confusão que aconteceu dentro de casa. Aconteceu, irmãos. Por quê? Porque a partir dali, Sara começou a dar o seu jeitinho e disse, olha, deita com a minha concubina aí, porque o filho dela vai ser meu. Ali era o plano de Sara, mas isso nunca foi propósito de Deus. Mas Deus permitiu. E a partir dali começa a confusão na família. Porque quando ela tem um menino, Abraão começa, né? Meu filho, olha. Aí começa a apaixonar por um menino, se aproxima mais dela, né? Porque onde está a mãe, está o filho e tudo. E Sara se irrita, se zanga. E depois quer botar a concubina de dentro para fora de casa, né? Judeia tanto dela que ela corre a primeira vez. O Senhor encontra ela um deserto atrás. E aí ela volta para lá e fica ali pelejando. Depois o Senhor manda, não, Abraão, manda ela aí mesmo. Porque a confusão aqui está feia dentro de casa. Amém? Então havia uma discórdia entre as duas, amadas. E Sara começava, vamos dizer, a oprimir Agar de uma situação que ela mesma gerou dentro de casa. Amém? Então está aqui, né? É Abraão e ali elas, ali acho que é o Ismael, né? E a poligamia torna-se comum naquela época, mas não era vontade de Deus, irmãos. Nunca foi a vontade de Deus isso daí. Isso daí foi algo que sai. Mas no começo já começou com um neto ou bisneto de Caim, que o Carlos Eduardo iniciou o estudo e eu não vou voltar lá porque não dá nem tempo, amém? Mas aqui já era a continuidade. Pode passar. Pronto. A poligamia torna-se comum naquela época. Abraão incorreu nesse grave erro por sugestão de sua mulher Sara, que era estéril. O pai da fé uniu-se a Agar, serva de sua esposa, em Gênesis 16, vindo Ismael a nascer como fruto daquela relação. Transtorno familiares, histórico e espiritual foram inevitáveis. O Antigo Testamento descreve a poligamia e as suas tragédias na vida de Jacó. Porque começou aonde, irmãos? Começou em Abraão. Mas aí, né, quando chega em Isaac, né? Isaac até que se casa ali, tudo certinho. Mas quando chega em Jacó, o desmantelo volta novamente. Amém? O Antigo Testamento descreve
23, as coisas é tão séria que seu próprio filho se deita com uma de suas mulheres. Já em 35, 22 e 49, 35, 22. E o capítulo 49, 3 e 4. Outro que não escapou foi, diga, Davi. Davi também escapou. Davi que se deitou com a mulher de Nabal. Deitou com a mulher de Nabal. O Senhor castiga Davi e sua descendência será uma descendência problemática. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 10 ao 15. Então, aqui, só nesse texto aqui, está falando sobre Abraão, está falando sobre Jacó, né? Jacó também teve duas mulheres, amém? Teve duas mulheres, foram as duas concubinas. Olha aí, amados. Se uma, muitas vezes eu não vou aguentar. Imagine 4 mulheres ali no pé dele, né? Mas ali, naquela época, não era a vontade de Deus, mas dependendo dos seus bens materiais, se você poderia sustentar essas mulheres, eles mesmos tinham inventado isso, amém? Não tinha nada a ver com o Senhor. Pode passar. O princípio da monogamia. Certa feita, os fariseus aproximou-se de Jesus e, interrogando-se que era lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. E o Novo Testamento, que aqui embaixo, a poligamia é condenada por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Amém? Então os fariseus vão até Jesus e eles vão questionar, perguntar a Jesus porque se era lícito o homem repudiar, amém? Ou entregar carta de divórcio à mulher. Por quê, mas? Porque naquela época, mas, que a gente sabe hoje em dia, né, tem uma violência, a mulher muito grande, e a gente tem que muito orar por essas mulheres, mas naquela época, mas, aquele povo daquela época, nos judeus naquele período lá, aquele povo, qualquer coisa ele separava da mulher, amém? A mulher não era valorizada, a mulher não aparecia, e não era só a mulher não, mas as crianças, amém? As crianças eram desvalorizadas, assim como as mulheres. Então as mulheres não tinham palavra, a mulher não tinha posicionamento. Eu acho que até o dia de hoje tem também muito lugar lá que a mulher não tem. A mulher tinha que se cobrir até hoje, também tem lugar se cobrir igual da cabeça, falando dos pés, até a boca dela era até o nariz, ficava só o olho para fora. Então a mulher não dava opinião de nada. Então Moisés vai dizer àquele povo que ele desse carta de divórcio para quê, amado? Para que os homens não matassem as mulheres, amém? Como a mulher não era dar opinião nada, a mulher não era valorizada naquele período, então aqueles homens, quando não queriam mais as mulheres, eles traziam outra, e era perigoso se não desse carta de divórcio, ele fazia o quê? Matar as mulheres. Então Moisés, ele vai e manda por causa da dureza do coração. Então Moisés autorizou que desse carta de divórcio. Mas não era assim desde o princípio. Amém? Então era exatamente isso. Então quando Jesus vem, ele começa a declarar: não era isso que eu queria. Daí não é o meu propósito. Daí não é princípio meu. Isso daí foi dado por causa de uma situação. Pode passar. Em Novo Testamento, a poligamia é condenada por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Certa feita, os fariseus aproximando de Jesus, interrogando-se se era lícito ao homem repudiar sua mulher, separar sua mulher, por qualquer motivo. Mateus, esse texto está em Mateus 19, versículo 13. A resposta do Senhor remonta às origens do casamento e da própria criação. Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Jesus se refere apenas a uma, diga, esposa. E as epístolas fundamentam-se nos evangelhos ao tratar desse tema, que foi o tema que nós iniciamos falando sobre o apóstolo Paulo. Minha mãe. Hoje em dia, irmãos, é um desespero, né? Hoje em dia as pessoas, nossa, eu quero revista, CD, vende demais. Falou em namorado, em romance, vende, irmão. Tudo que você botar nessa área aí vende. Amém? Porque é algo que é alta demais. As pessoas querem amar, querem se apaixonar.
princípio da monogamia. Não há nada tão claro quanto a monogamia nos ensina do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele nos ensinou que cada um deve ter a sua própria mulher e esta ao seu próprio marido, uma esposa e um marido. Amados, eu sempre gosto de dizer que eu queria muito ter confessado Jesus quando eu era pequeno, eu ter nascido no Evangelho. Mas uma vez eu orando ao Senhor e falei sobre isso, o Senhor disse que não, eu precisava de uma bagagem, amados, amém? Eu vivi no mundo, eu passei pelo mundo, eu conheci o mundo, eu sei, quando eu prego uma palestra aqui sobre casamento, sobre relacionamento, sobre namoro, sobre amizade, sobre fidelidade, eu entendo o que eu estou falando, porque eu passei sobre tudo isso, amém? Então, tipo assim, se uma pessoa nasce no Evangelho, casa no Evangelho, tem um seu marido, ela não tem experiência do que está lá fora, ela até pode até pregar em cima, mas ela não passou por isso. Então, eu oro no Senhor, dizendo, Senhor, eu queria ter sido Evangelho, eu queria ser criado na tua palavra, e o Senhor disse, não, eu precisava de você com uma bagagem, para você pregar e saber do que você está falando, amém? Então, assim, eu já sei o que é o mundo, o que é a questão de amigos, namorados, eu sei o que é. Então, amado, eu queria muito ter nascido, ter tido vida, mas só que eu precisava passar por tudo isso. Então, tipo assim, eu conheci meu esposo, a gente era do mundo, eu e ele, a gente não conhecia a palavra do Senhor, a gente não tinha ideia dos princípios de Deus, não, mas. E uma certa vez a gente já estava junto, a gente passou 2 anos juntos, eu preciso contar esse testemunho, né? Sempre gosto de falar sobre ele. Eu passei 2 anos juntos, conhecemos em 2006. 2006, né? Foi em 2006 eu conheci ele. Pouco tempo depois, um mês depois. 15 de outubro de 2006. Isso, em outubro, mês de outubro. Um mês depois eu estava junto, Márcio. Olha aí que loucura. Aí passamos 2 anos juntas. E como foi 2 anos, eu simplesmente queria casar. Nem conhecia a palavra de Deus. Eu quero casar, porque as amigas estavam tudo casando, eu quero casar. E ele não queria casar. E eu pedi ele em casamento, amém? Nós vamos casar. Eu sei que quando eu quero uma coisa, eu sou muito persistente, mano. Quando eu não quero mais, só Jesus. Mas quando eu quero, eu vou agradar. Nós vamos casar. E ele disse, não vou casar não, quero não. Vai casar sim. E nós não conhecia a palavra, não conhecia Cristo, não conhecia nada. E aí nós casamos 2008 nós casamos, amém? Eu acho que estava com 19, 18, 19, 20, por aí, é o que a gente casa. A gente se conheceu, ele está casado é com 18, acho que é 18 anos que ele está casado, amém? Casamos civil. E aí depois, anos depois, amados, nós conhecemos a igreja, aceitei Jesus, não vou entrar porque é muito grande testemunho, até chegar lá, né? Mas cheguei lá em nome de Jesus, aceitei Jesus. E aí, a pastora que aceitei Jesus, me batizei, fiz lá o seminário, entrei logo, foi entrando mesmo. Aí a pastora disse, vai ter um casamento na igreja. Vai ser 2 casamentos na igreja. Eu digo, epa, agora chegou a minha vez. Aí eu disse, pastor, eu quero casar.
Não há nada tão claro quanto a monogamia nos ensinos do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele nos ensina que cada um deve ter a sua própria mulher e esta o seu próprio marido. Uma esposa e um marido. Vai passar. Com essa aqui, mano, eu vou finalizar porque a hora já deu, viu? Uma esposa e um marido. Não há nada tão claro quanto a monogamia nos ensinos do apóstolo Paulo. Ele nos ensinou que cada um deve ter a sua própria mulher e esta é o seu próprio marido. 1 Coríntios, no contexto que nós lemos, capítulo 7, versículo 1 e 2. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Uma prevenção clara contra a prostituição. Mas eu já quero lá reportagem falando sobre o Brasil. E diz que o Brasil é um dos lugares muito quentes, né? E um lugar que tem muita prostituição. Vocês vão saber que nem todo país é desse jeito, irmãos? Sabia que nos Estados Unidos as pessoas, muita gente mora só e tem que passar uma vida inteira só? Vocês não sabiam disso? Que não tem esse calor que tem no Brasil, vocês não sabiam disso? Que cada país tem a sua conduta, os seus modos, né, de você viver. No Brasil, amados, é aquela pega, ninguém fica só, porque parece que ficou só, né? Mas não é bem assim, não. Biblicamente, o apóstolo Paulo está dando o testemunho dele, da vida dele, amém? Ele tem um chamado tão grande, amado, que ele nem casou. Para os irmãos terem ideia, amém? Por quê? Casamento, amado, é você trabalhar todo dia, é um esforço todo dia. Dentro de casa você tem que lutar com o outro, todo dia você tem que renunciar, todo dia você tem que ceder. Os irmãos se lembram do texto que eu iniciei? O meu corpo não é mais meu, amados, e eu tenho que entender isso, que agora o meu corpo tem um dono e esse dono é o meu marido. E da mesma forma, amado, o corpo dele não é mais dele, agora é meu. Agora você lidar com tudo isso, entender tudo isso, tem toda uma tarefa do dia a dia, amém? Então dá trabalho, casamento, dá mudança, tem que suar a cabeça todo dia, amado. E se fosse só isso, estava tudo ok. Tem casa, tem filhos, cuidar de filho, responsabilidade, é conta, é tanta coisa. E tem mais uma coisa, a nossa vida espiritual que tem que estar ali intacta, amém? Então, amados, Paulo vai dizer, era melhor que ninguém nem casasse, mas por causa da prostituição, eu digo que case, amém? Porque a Bíblia diz que os prostitutos não herdarão o reino de Deus. A missionária, você está falando isso que é você? Não, amado, é bíblico, amém? Eu só transmitindo aquilo que está na palavra do Senhor, amém? Então eu vou ter que encerrar por aqui, já deu o horário. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pode passar só mais um, cara. A gente, quarta-feira, passa aí mais um. A gente vai dar continuidade sobre o estudo, sobre casamento, sobre os princípios. E uma coisa que eu vou falar aqui, eu vou falar no término. Quem é contra o casamento? Que é um princípio de Deus. É contra o próprio Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas novo e na desce. E santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, Ele é fiel, né, amados? É muito bom a gente se alimentar e entender o propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Mas, irmãos, a missionária Elaine ministrou a palavra muito maravilhosa hoje sobre o casamento. E nós vamos dar continuidade na sexta-feira, a qual a missionária Célia, a esposa do pastor Edmundo, vai estar ministrando aos casais. Mas, pastor, é para vir só os casais? Não, a igreja do Senhor. É para estar aqui nesta noite de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Porque precisamos estar num propósito só. Eu não sou igreja sozinhos, mas todos nós juntos somos a igreja do Senhor. Mas, pastor, não, pregação só para casais? Sim, mas nós precisamos entender e compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas, pastor, eu não sou casada, mas um dia vai casar. Pastor,
princípios do mundo, mas os princípios cristãos, porque quando nós chegarmos diante do Senhor, cada um de nós vamos prestar conta com o Senhor diante dos nossos atos, amém, amados? Então nesse momento nós vamos se colocar de pé. Eu quero convidar o pastor Zezinho para vir aqui na frente, né, onde ele esteve completando mais um ano na presença do Senhor, e eu quero estar orando por a vida dele, amém, amados irmãos? Nós temos que orar e agradecer ao Senhor por ter aqui, Ele tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. Te hoje em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Deus de Israel, eu quero te apresentar, Senhor, a vida do amado Senhor, pastor Zezinho Reinaldo, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, onde ele completou mais um ano, Senhor, e foi na tua presença. Eu quero louvar ao Senhor, meu Deus, meu Pai, porque aqui o Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, tem, Senhor, vos sustentado. Senhor, o Senhor sabe, Pai, a sua necessidade. O Senhor sabe aquilo que ele tem, Senhor, te pedido. Que o Senhor possa operar prodígio, maravilha, Pai, milagres sobre a vida do teu servo. Que o Senhor possa operar e curar, Senhor, aquilo, Senhor, que ele tem, Senhor, orado, tem pedido. Senhor, vai tocando nele desde o alto da cabeça até a planta do pé, Senhor, repreendendo tudo aquilo, Deus de Israel, Senhor, Senhor, que ainda, Senhor, está sobre o seu corpo, como ele estava me contando, Senhor, que batalhou muito dia nesse dia, Senhor, ele tem sentido algumas dores, mas o Senhor é o Deus que opera, é o Deus que cura, é o Deus que sara, e nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para guerrear, para batalhar no mundo espiritual. Sabemos que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra o principado e potestade do maligno. Mas o Senhor já nos concedeu a autoridade para repreender todo o mal em nome de Jesus, porque o teu nome tem poder e o teu sangue nos purifica de todos os males. Eu quero abençoar a vida do teu servo, abençoar a vida da esposa, dos filhos, da qual são a herança do Senhor, em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor, amém. Amém, amados? Vamos agradecer a Deus, avisar que hoje é quarta, sexta-feira, nós temos o culto do casais, né? E sábado vamos estar indo para Nova Esperança, amém? O Senhor Elias vai estar aqui às 6h30 para a igreja do Senhor e cultuar o Senhor todos juntos. Pastor, eu vou de moto. Não, traga a moto, guarda aqui e vamos todo mundo junto, porque vocês não são ovelhas desgarradas, amém? Vocês têm uma liderança eclesiástica e eu estou aqui para orar, para interceder por vocês. Nós não podemos andar um na frente do outro, mas todo mundo juntos, um propósito só, em nome de Jesus. Domingo, culto de louvor e adoração em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te louvar por tudo que foi nos proporcionado nesta noite, Pai. Quero louvar a Deus por a vida dos teus servos, o Senhor do César ali do Rio de Janeiro, para também estar conosco nesta noite, e abençoa a vida desta criança, a qual vai completar um, Senhor, agora no sábado. Senhor, que cada convidado, cada pessoa que vai estar ali, Senhor, eu sei que foi um momento preparado pelo Senhor, Senhor, porque sabemos que um filho, Senhor, é herança do Senhor. Que esta criança cresça na graça, no conhecimento, no louvor e na adoração. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, a família da Dona Fausto, Senhor, a família da Juliana, esta família qual é um projeto do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui de Boa Esperança. Que o Senhor possa multiplicar as bênçãos no lar de cada um. Que da mesma forma que o Senhor conduziu cada um em paz nesta noite, para, Senhor, se alimentar espiritualmente da tua palavra, que eles possam voltar, Senhor, com esta palavra, Senhor, dentro do seu coração, que esta palavra que foi ministrada nesta noite venha dar fruto de 30, de 60 e até 100 frutos por um, Senhor. E graças eu quero te dar por mais oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos na tua casa para estudar a tua palavra e aprender mais do Senhor. E graças nós te damos, ó Senhor, porque a tua palavra nos afirma, porque muitos se perdem por falta de conhecimento, mas nós estamos aqui para aprender os princípios da tua palavra, Senhor. Traz a pessoas para a tua casa, Senhor, para multiplicar, Senhor, esta seara.
conhece o nome do Senhor. Minha amada, fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvem e agradecem ao Senhor. Dê a paz do Senhor Jesus ao seu irmão e ao visitante desta noite. O significado de amém é que assim seja. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, amados. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite para todos os meus amados irmãos e aqueles que acompanham o trabalho missionário da Igreja Batista Monte da Fé de Boa Esperança. Boa noite.